esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos
de que na hora da manjedoura as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Em nos referindo aos familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andaram em problemas, ameaçados, menos felizes. Terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos, e se acham atormentados por isto mesmo, em aflição e desânimo, à vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversão, internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão muito tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência, perguntas habitualmente a ti mesmo: que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações, a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-os sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve e guia a todos eles também.
Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Oração nossa. Senhor, ensina-nos
a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja.
Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. Um momento, antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice.
Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Eu espero que você, meu caro teleouvinte, esteja saindo da consciência de sono. Não admita ser um homem fisiológico, porque você pensa. Você entrou na fase do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é a liberdade para errar, é a liberdade para aprender. Ao aprender, erra, corrige e acerta. Então você passa a ser uma consciência de sono com sonhos, com a visão de um mundo melhor, de aplicar passes, de visitar enfermos, neste momento de sorrir, de ajudar alguém, de mostrar que vale a pena. O Brasil sairá desta. É a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. A miscigenação racial fez-nos com a massa orgânica específica para amar. Nós somos o fruto rápido de 3 raças: a europeia, cultura portuguesa, a indígena. Esse trabalho de genuidade do Deus Tupã, e a africana, o consolo, a sabedoria dos nossos pais negros de um dia, que deve ficar como os mártires da história do mundo. A visão do mundo espiritual, a certeza da imortalidade da alma, o Deus amor que não castiga, que ama, que nos oferece repetir a experiência malograda através da reencarnação. Os mundos habitados, um festilhão de galáxias em nosso universo. A nossa mente não comporta as moderníssimas descobertas dos espaços interestelares e dos mundos paralelos e do universo negro, da matéria negra, ainda nem entendemos. Então estamos avançando na busca dúlcida de Jesus. Eis que eu venci o mundo. Não tenhamos medo do mundo, nem de ninguém, meus amigos, que podem fazer aqueles que apenas matam o corpo, que eles também vão morrer. Mas tenhamos responsabilidade diante daquele que diz: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, vinde a mim, ó vós que chorais e sofreis, recebei de mim o meu julgamento, tomai o meu fardo que é leve, o meu julgamento que é suave, e vinde a mim, eu vos consolarei. Rogando ao amigo inefável que nos console nas horas difíceis, que nos ajude a carregar o fardo leve do amor, nós
abraçamos a todos com votos de paz e de plenitude. Queremos dizer-te que amamos a vida, que para nós é bela e consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova, voltarão a escutar. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu encontro na terra os que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que enxugam as lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, ou é uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.
caros amigos que nos acompanham através da tvcei.com, nossos votos cordiais de muita paz. Aconteceu inesperadamente, naqueles mais de 600 anos, desde a lendária fundação do Império Romano, o templo da deusa Vitória tivera suas portas fechadas apenas uma vez. Isto porque essa ocorrência significava que o Império encontrava-se em paz. As guerras que alargaram os horizontes de Roma, desde o mar Tirreno, por todo o Mediterrâneo, pelo Egeu e pelas costas de muitos países, agora, quase que inesperadamente, apresentava-se em paz. E por isso mesmo, o templo da deusa Vitória, pela segunda vez, tinha suas portas cerradas. Este fenômeno peculiar causou estranheza aos historiadores do Império Romano, porque depois do fracasso do primeiro triunvirato, da morte de Antônio no Egito, demonstrando que o segundo triunvirato também terminava em um desastre, assomou à cabeça do Império aquele Caio Júlio César Otaviano, que se tornaria célebre e que daria ao século em que nasceu o seu nome. Isto porque Otávio, o Otaviano, era um homem de complexão frágil, sujeito aos denominados golpes de ar que o levavam a resfriados continuados. Face a enfermidades adquiridas nas lutas da Bitínia, seu corpo estava sempre devorado por dermatoses, e por isso mesmo ele o resguardava em tecidos muito delicados, para impedir a purulação do tecido dominado pelas bactérias. Mas este homem frágil apresentaria uma força inesperável, a do caráter, porque conseguira trazer as rédeas do Império Romano às suas mãos vigorosas, e porque naquele período a sociedade terrestre, ao invés de receber no seu seio almas atormentadas, como Alexandre Magno da Macedônia, Aníbal o cartaginês, Cipião o africano, ou mesmo César, o conquistador da África, agora recebia no seu seio homens notáveis, dedicados às artes, à literatura, à poesia, dentre os quais nós poderíamos recordar de Salústio, Tito Lívio, Mecenas e outros que cantavam aos deuses a glória do Império. Muitas vezes, nas solenidades na Via Ápia ou no Foro de Roma, o jovem e nobre imperador comovia-se até as lágrimas ao escutar os versos notáveis que exaltavam Roma, mais ou menos nas seguintes palavras: ó sol formoso, que diariamente enches o dia de luz, que na tua jornada de um lado para o outro da terra nunca possas ver nada que se equipare ao Império Romano. Na tribuna de ouro, Otaviano deixava-se dominar pelas lágrimas, porque ele havia compreendido que a felicidade de um povo independe dos decretos que se quisaram a respeito da ordem e das leis de justiça. O exemplo da dignidade de um povo
deve originar-se nas altas cortes, especialmente naquela época no Senado, na cabeça das legiões, entre os governantes, para que o seu estoicismo e a sua nobreza servissem de diretriz para a massa popular, para o patriciado, a nobreza e também para a ralé. Ele havia dado exemplo dessa nobreza, porque ao tomar conhecimento que a sua filha entregava-se às alucinações do sexo em plena casa imperial, a sua mão nobre não tremeu ao mandá-la para o exílio na ilha da Pandatária, na Grécia. E quando mais tarde sua neta deixara-se sucumbir pela vulgaridade, o imperador encandecido, apesar de ter lágrimas nos olhos, também decretou seu exílio para que o povo soubesse que no seu governo a dignidade tinha prevalência. Numa das oportunidades, ele veio a saber que a imperatriz dedicava-se a experiências de venenos, fazendo que escravos fossem submetidos às experiências macabras, para poder utilizar desses tóxicos que não deixassem marcas nos seus inimigos políticos. E o imperador, mais uma vez, em holocausto de silêncio, manteve-a no tálamo conjugal, porém, com a separação de corpos, porque não era digna de administrar o império que ele governava. Perguntam os historiadores o que teria acontecido com esse povo belicoso que saíra dos pântanos do Lácio e conquistara praticamente o mundo conhecido. Somente mais tarde é que se irá descobrir que naquela época espíritos de rara beleza abandonavam a corte celestial para vestirem-se da indumentária terrestre, preparando a túnica nupcial para o noivado com aquele que viria depois trazer a paz e a justiça e realizar a grande núpcia com a criatura humana. Israel fazia 400 anos que amargava o silêncio da boca celeste, como se a divindade tivesse lábios ou emitisse sons que silenciara a sua mensagem. Aquele povo cuja diretriz sempre fora exarada pela boca profética, nesses 4 séculos últimos, experimentava o opróbrio, a humilhação, a dominação da águia romana, que mandara colocar na porta do santuário máximo, o templo de Jerusalém, a efígie da dominadora das terras conhecidas. Inesperadamente, um dia, às margens do rio Jordão, numa val denominada Bet Abara, a casa da passagem, uma voz tonitruante começou a gritar: eu venho preparar-lhe os caminhos. Eu sou aquele que abre as veredas. Eu não sou digno sequer de acariciar-lhe as sandálias dos pés sangrentos. É necessário, acima de tudo, que eu diminua para que ele cresça. Tratava-se de Iocanã, a voz que trombeteava nas margens do rio, depois da sua longa peregrinação no deserto, alimentando-se de frutos silvestres e de gafanhotos, estando seminu, com a pele de um animal selvagem cobrindo-lhe as partes pudentes, e atadas ao corpo por uma corda infecta, a cabeça grandiosa, os olhos abertos como 2 estrelas, a expressão leonina, João,
aquele que lavava as impurezas de fora para aguardar a chegada do Messias, anunciava que o esperado estava na terra e que era necessário que as criaturas humanas abstivessem-se dos erros, modificassem a estrutura do caráter